O dossiê Epstein-Nakamoto. O dinheiro. Já sabemos que o Jefinho Epstein doou cerca de 850 mil dólares para o MIT entre 2002 e 2017. Quem ainda não viu o vídeo anterior, a conspiração Epstein-Nakamoto, dá uma assistida lá para pegar o fio da meada. Desse total, 525 mil dólares foram direto para a Digital Currency Initiative, do MIT Media Lab, o programa que acabou virando um dos principais centros de desenvolvimento do protocolo do Bitcoin. Parece que o computador aprende melhor do que qualquer humano na história, mais rápido do que qualquer humano na história, supera qualquer humano na história. Mas quando você pergunta ao designer como ele fez isso, ninguém sabe. Ele simplesmente fez. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e mande um satoshinho de gratidão para o endereço Lightning no canto do vídeo. Em 2015, quando a Bitcoin Foundation ficou sem dinheiro, vários desenvolvedores do Bitcoin Core foram parar no MIT Media Lab, e parte do dinheiro ligado ao Epstein ajudou a pagar o salário dos caras. Joichi Ito, diretor do Media Lab e que tinha um contato mais que frequente com Epstein, chegou a mandar um e-mail dizendo sobre a contratação, aspas, "Isso é uma grande vitória pra gente." Em outro e-mail separado, Ito agradeceu diretamente, aspas, "Só para você saber, usamos os fundos da doação para conseguir fazer isso rápido e ganhar essa rodada, obrigado." Segundo esse argumento, cerca de 75% do código do Bitcoin, algo como 35 mil dos 47 mil commits, teria sido escrito depois que o Epstein virou financiador indireto desse ambiente de desenvolvimento. O intermediário. Epstein nunca colocava o nome dele diretamente nas coisas. Em setembro de 2014, Epstein e Ito criaram juntos uma empresa de fachada chamada Chiara Investments 3, feita especificamente para investir na Blockstream. Alô, Dr. Adam Back. Ito colocou 2 mil dólares. Um fundo ligado a Epstein colocou 500 mil. Mais tarde, um cofundador da Blockstream, Austin Hill, disse claramente que Epstein escondia investimentos através do Japa Ito. Era sempre o mesmo padrão, nunca o nome dele no papel, sempre uma camada entre ele e o que ele queria influenciar. Você nunca enxerga o eremita, apenas encontra as conchas que ele deixa pelo caminho. O investimento na Coinbase. Em novembro de 2014, Brock Pierce, não esqueçam desse nome, um ex-ator mirim, cofundador da Tether, a empresa da stablecoin de dólar, o SDT, e figura famosa no mundo cripto, contou para Epstein que o fundo dele estava investindo na próxima rodada da Coinbase. Pierce pediu permissão a Epstein para avisar ao fundador da Coinbase quem ele era, mas a identidade dele não seria divulgada além disso. Epstein respondeu, sim, ok. Ele teria investido 3 milhões de dólares na Coinbase através de uma empresa chamada IDO Company LLC. Em 2018, 4 anos depois, o fundo Blockchain Capital ofereceu comprar a participação dele para ele cair fora. Eles fecharam em 15 milhões por metade de suas ações, fazendo a Coinbase ficar avaliada em 4 bilhões. O dinheiro foi parar em uma outra trust ligada a Epstein, a Caterpillar Trust. Ou seja, um criminoso sexual condenado teria sido um investidor oculto no começo da maior corretora cripto dos Estados Unidos, sem ninguém da Coinbase ter divulgado isso publicamente. O canal Brock Pierce. Pierce não era só investidor, ele teria sido a porta de entrada de Epstein para o mundo cripto inteiro. Eles se conheceram pela primeira vez na Mindshift Conference, na ilha Little St. James, a nefasta ilha privada de Epstein, em 2010.
num evento de relações públicas projetado para reabilitar a reputação de Epstein após a sua primeira condenação em 2008. Por meio de Pierce, Epstein ganhou acesso a tudo. Pierce apresentou Epstein a Steve Bannon. Pierce conectou Epstein aos gêmeos Winklevoss do Facebook. Pierce serviu como ponto de contato de Epstein para todo o espaço Bitcoin. Pierce desfrutou de encontros com algumas das meninas de Epstein. Pierce recebeu orientação jurídica de Epstein sobre como resolver 5 anos de evasão fiscal, isso da cadeia séria nos Estados Unidos. Pierce tentou recrutar Larry Summers para se envolver com a Tether em 2014, e Pierce também tentou comprar a famigerada corretora Mt. Gox em maio de 2013, 9 meses antes dela colapsar. Pierce e Epstein mantiveram o relacionamento até a suposta morte de Epstein em 2019. Os desenvolvedores. Documentos do Departamento de Justiça americano mostram que Epstein teve contato com vários desenvolvedores do Bitcoin Core durante quase 7 anos. Tudo isso depois da condenação dele. Jason Calacanis, o investidor de risco e co-apresentador do The All In Podcast, foi o conector de Epstein. Em junho de 2011, Epstein enviou um e-mail para Calacanis, gostaria de entrar em contato com os caras do Bitcoin. Mas Calacanis o alertou, só para você saber, esses caras não estão tentando construir um negócio de sucesso. Eles são os tarados do open source, fanáticos radicais. A motivação deles está mais alinhada com a ideia do Wikileaks ou da Wikipedia. Mesmo assim, o Calacanis vasculhou e conseguiu as informações deles para Epstein. Gavin Andresen. Epstein tentou se encontrar com Andresen em junho de 2011, meses depois que Andresen assumiu como principal mantenedor do código-fonte do Bitcoin, função herdada diretamente das mãos de Satoshi Nakamoto. Epstein enviou um e-mail direto para ele, olha, essa ideia do BTC é ótima, mas a execução, como você já deve saber, tem alguns sérios riscos. Dependendo da interpretação, esse e-mail parece até uma ameaça. O assistente de Epstein ainda insistiu depois. Jeffrey adoraria se encontrar com você. Mas a resposta do Andresen foi: não, desculpe, estou ocupado. Isso foi no mesmo mês em que Andresen se encontrou com a CIA para falar sobre o Bitcoin. Esse aí parece ter segurado a bronca, pelo menos até a CIA convocar ele para uma conversinha, né? Amir Taaki, outro contribuidor inicial, Epstein mandou para ele, a ideia do Bitcoin é brilhante, mas eu suponho que tenha sérias desvantagens, como tenho certeza que você já sabe quais. Taaki depois disse: ele queria investir na minha empresa, eu toparia, mas meu CEO pesquisou a vida do cara e disse: de jeito nenhum, nessa eu escapei por pouco. Sei. Jeremy Rubin. Esse realmente parece ter sido um filho de rapariga. Estudante do MIT na época, cofundador da Digital Currency Initiative. Em 2015, Rubin perguntou se Epstein teria interesse em financiar pesquisas dele e até disse que queria aprender sobre mercados e criar exploits. Criar exploits, entenda-se, é um bug no código ou uma brecha de segurança, uma regra mal desenhada, um comportamento inesperado. Ou seja, uma vulnerabilidade no código para conseguir alguma vantagem. Epstein respondeu oferecendo opções. 1. Você pode trabalhar para mim, te pago um salário. 2. Tu pode abrir uma empresa, contrata uma galera e eu invisto. 3. Faço uma pesquisa acadêmica, tem vantagens fiscais, mas é restrito e eu pago tua faculdade. Ou qualquer combinação dos itens anteriores. Rubin virou intermediário entre Epstein e empresas cripto buscando dinheiro. Adam Back, o inventor do algoritmo de Proof of Work, citado no white paper original do Bitcoin de Satoshi Nakamoto e cofundador da Blockstream.
Ito sugeriu que Epstein se encontrasse com Adam e outros desenvolvedores. Beck reconheceu em fevereiro de 2026, ou seja, esse mês, que Epstein investiu na Blockstream por meio do fundo Chiara Investments. Brian Bishop, desenvolvedor atual do Bitcoin Core, que contatou Epstein em julho de 2018 sobre investir em seu projeto de bebê sob medida. Ele enviou a Epstein uma apresentação do projeto e perguntou, aspas, quais são as regras básicas para eu talvez explorar isso com você e avançar para os próximos passos? A introdução foi feita por Austin Hill, da Blockstream, e Jeremy Rubin deu garantia sobre Brian Bishop quando Epstein perguntou a seu respeito. Um desenvolvedor do Bitcoin Core apresentando um projeto de bebês sob medida a um homem obcecado por, aspas, semear a raça humana com seu DNA. Para fechar essa tampa, ainda existe um e-mail do Japa Ito propondo uma reunião, aspas, acho que a gente podia fazer uma reunião com o Jeremy Rubin, o Adam Beck, ou outro dev do Bitcoin, com o Seth Lloyd, Martin Nowak e contigo. Você é o cara mais inteligente da sala, sabe disso? Você acha que há alguém no mundo hoje... Essa foi boa. Essa vai ser uma pergunta ruim. Não, mas você acha que há alguém no mundo hoje, os Alan Greenspans, os Bernanke, há algum banqueiro central que você conheça, algum parceiro de alguma firma de Wall Street, algum cara que gerencia uma mesa de operações, e eu consideraria isso, ou qualquer pessoa que, o Larry Fink na BlackRock, o Steve Schwarzman na Blackstone, os 100 principais caras do setor financeiro, e vamos incluir alguns economistas ganhadores do Nobel, e vamos incluir os melhores professores da Wharton, de Harvard, de Stanford. Você acha que existe alguém que entende de dinheiro ou que entende do sistema financeiro mundial tão bem quanto você? Deve haver. Mas não vem à mente. Não. Ok, tudo bem. Epstein queria estar na sala onde o futuro do Bitcoin estivesse sendo decidido. E ele esteve. A ética de um criminoso sexual. Em uma troca de e-mails que seria engraçada se não fosse pavorosa, Jeremy Rubin apresentou a Epstein a ideia de investir na Layer 1 do Bitcoin, numa empresa de mineração. A resposta de Epstein, aspas, Jeremy, eu fico mais do que feliz em financiar certas coisas, mas como eu sou uma figura pública de alto perfil, não pode ser em algo de uma ética questionável. O modelo de negócio deles é do tipo Pump the Currency, é perigoso. Pump the Currency é uma expressão usada no contexto de criptomoedas e mercados financeiros em geral, que significa inflar artificialmente o preço de uma moeda. O engraçado é um traficante sexual infantil condenado traçando uma linha ética no pump de tokens de Bitcoin. A estrutura. Epstein não apenas financiou desenvolvedoras, ele construiu a estrutura intelectual que tornou algo como Bitcoin possível. Em 1990, ele começou a financiar o Santa Fe Institute, o principal centro mundial de teoria da complexidade. Essa teoria é o estudo de como regras simples geram sistemas imprevisíveis, de como agentes individuais seguindo regras locais produzem comportamentos globais crescentes que ninguém projetou e nem controla. Isso é literalmente o que o Bitcoin é. Milhares de nodes individuais seguindo regras simples, verificar transações, resolver enigmas de hash, aceitar a cadeia mais longa, e a partir disso emerge um sistema financeiro descentralizado, sem banco central e sem autoridade. Apenas ordem crescente a partir de regras simples. Em 93, Epstein comprou o Zorro Ranch, no Novo México, e admitiu o motivo diante das câmeras de Steve Bannon, aspas, Los Alamos, que era um laboratório de alta energia atômica, estava perdendo todos os seus cientistas. As pessoas que trabalhavam em Los Alamos ainda estariam na área da Santa Fé.
Então, ele comprou terras ao lado do local de nascimento da bomba atômica para recrutar físicos e matemáticos recém-desengajados, exatamente o tipo de mentes capazes de conceber uma moeda descentralizada e sem confiança, ou trustless. Ele estava financiando o arcabouço teórico do Bitcoin anos antes de o Bitcoin existir. Santa Fé no início dos anos 90 ou no fim dos anos 80? Anos 90, acho. Depois vejo. Mas no início dos anos 90, Santa Fé teve verba, sim, de fato, para estudar a teoria da complexidade? Estudamos matemática. Então, vamos voltar. Então, por que eu comprei um rancho no Novo México em 1993? Isso dá uma noção. Então, eu teria financiado isso em 1990. Los Alamos, que era aquele laboratório de alta energia lá no Novo México, estava perdendo todos os seus cientistas, todos eles ali lá em Alamos. Foi onde Oppenheimer e onde muito do programa de armas nucleares, a bomba. Manhattan. O projeto Manhattan foi em Los Alamos. Comprou sua propriedade no Novo México para ficar perto? Sim, porque os cientistas iam ser... Aí eles cortaram o financiamento da física de alta energia. Mas quem trabalhava em Los Alamos ainda estaria na área de Santa Fé. A pergunta que ninguém quer fazer. Satoshi Nakamoto nunca foi identificado. O white paper saiu em 2008. Satoshi desapareceu em 2011. E nessa mesma janela de tempo, Epstein se interessava por criptografia, recrutava hackers de elite e experts em cibersegurança. Ele estava em contato com as pessoas que assumiram o desenvolvimento do Bitcoin após o desaparecimento de Satoshi. Ele financiou a instituição que se tornou a casa do Bitcoin. Ele queria que informações sobre si mesmo fossem apagadas da internet, exatamente o tipo de coisa que você precisaria fazer se tivesse criado a tecnologia anônima mais importante do mundo. E ele foi um investidor inicial nos primórdios da Coinbase, em 2014. Um dos desenvolvedores de Bitcoin dele apresentou a ele um projeto de bebês sob medida, e Epstein já estava conduzindo um programa de eugenia em seu rancho no Novo México. Uma cadeia de e-mails do Japa Ito sugere que Satoshi Nakamoto pode não ter sido uma pessoa só, mas 5 desenvolvedores core, cada um dos quais estava envolvido em conversas com Epstein. O eremita. Você se considera um estoico? Não, eu apenas me considero um eremita. Estoicos não são muito felizes. Em sua entrevista com Steve Bannon, gravada em vídeo, agora disponível nos arquivos do DOJ, Epstein foi perguntado como ele se via. Ele não disse investidor, não disse filantropo, ele disse: eu sou um eremita. Depois se chamou de a maior mente financeira viva. Um eremita é alguém que opera nas sombras, alguém que ninguém vê, alguém que constrói por trás de um muro de silêncio e deixa o mundo adivinhar. Satoshi Nakamoto publicou um white paper em 2008 que reinventou o dinheiro. Depois desapareceu, sem entrevista, sem identidade, sem rosto. O mais contundente arquiteto financeiro do século, um fantasma. Epstein financiou os desenvolvedores que assumiram o bagulho após o desaparecimento de Satoshi. Ele investiu nas empresas que construíram a infraestrutura, escondeu cada dólar investido atrás de entidades de fachada, IDO Company, Southern Financial, Kiara Investments, 2017 Caterpillar Trust. Ele recrutava o pessoal por meio de intermediários, operava em camadas e queria que seu nome fosse apagado dos motores de busca. Para acabar, vamos ser bem precisos. Jeffrey Epstein não era um programador, ele não escrevia C++, não projetava protocolos criptográficos e também não escreveu o white paper do Bitcoin. A chance de Epstein ter sido pessoalmente Satoshi Nakamoto é muito baixa. A genialidade de Epstein nunca foi a de invenções,
mas era o seu posicionamento. Ele encontrava os construtores, financiava os caras por meio de empresas de fachada e se sentava, invisível como um eremita, no centro de tudo o que eles criavam. Esse era o modus operandi dele, com cientistas, com políticos, com bilionários e agora, comprovadamente, com as pessoas que construíram o Bitcoin. A verdadeira pergunta não é se Epstein era Satoshi, mas é se ele financiou, organizou ou encomendou quem quer que Satoshi tenha sido. E nessa questão, os arquivos do Departamento de Justiça não nos dão uma resposta confortável. Ele nunca explicou por que se envolveu com um negócio desse, ninguém perguntou a ele, e agora que o diabo já está morto, ninguém pode perguntar. A comunidade cripto já está em choque. Um investidor escreveu: nós basicamente financiamos um circuito global de pedofilia de elite desde 2015, estou enojado. Enfim, isso é o que Epstein fazia. Ele não construía as coisas ele mesmo, mas ele se posicionava no centro das pessoas que construíam as coisas e depois controlava o fluxo. Controlava o fluxo, cacete. Ele filmava a galera fazendo orgias proibidas e depois chantageava geral, né? Ele fez isso muito bem com políticos, com cientistas, fez isso com bilionários. E os arquivos agora mostram que ele também fez isso com as pessoas que construíram a tecnologia financeira mais poderosa da história da humanidade. A promessa inteira do Bitcoin era que ele não poderia ser controlado. A narrativa era sem bancos, sem governos, sem intermediários. BTC foi construído para ser a única coisa que os poderosos não poderiam tocar. Mas se Epstein estava financiando os desenvolvedores, investindo nas empresas e operando dentro da infraestrutura desde o início, então a coisa que todos acreditavam ser livre já era propriedade de alguém desde o início. O Bitcoin deveria ser liberdade em relação ao sistema. E se o sistema já estivesse lá desde o começo? Sobra nada pro beta. O sistema é foda, parceiro. Grande parte do material desse vídeo foi colhido e traduzido do artigo da jornalista investigativa Diana Wallace no X. Link na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Doações Lightning para o QR Code na tela e na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!